O Brasil está numa situação bem crítica e alguns não estão enxergando isso. Porque quando se olha os números da economia real, Emílio, parece que as coisas estão indo bem, né? O PIB vai crescer 2,5%, o desemprego 5,7%, aí você tem algumas pessoas saindo da linha de pobreza, e daí você fala, bom, então a economia está indo muito bem, né? Essa é a narrativa aí, é isso que o governo conta. Mas tem uma segunda parte que o governo não conta, que tem muita sujeira aí embaixo do tapete. Então, o que está acontecendo com o Brasil? Apesar dos dados da economia real, está indo muito bem. Você tem... O Brasil está gastando tanto quanto o Bolsonaro gastou na pandemia. Tem um dado que chama necessidade de financiamento do setor público, ou seja, é quanto o governo arrecada, aí tira o que ele gasta, e aí ele precisa... Falta dinheiro e... Isso, aí falta dinheiro, ele vai lá e precisa emitir título, ganhar dívida. Está chegando aí a 1 trilhão já a necessidade de financiamento do setor público. O Bolsonaro, na época da pandemia... O que significa... Vocês veem isso com coisas difíceis. Isso. O que é esse 1 trilhão do... Financiar? Necessidade que o governo precisa se financiar. Então, o que é esse dinheiro? Isso, porque pagar o quê? É para pagar todas as contas. Então, por exemplo, como é que o governo tem dinheiro? Ele arrecada através dos impostos. Certo, que a gente paga. Isso, todo mundo paga imposto e tal. 34% do PIB, mais ou menos, é o valor de impostos do Brasil. E aí o governo vai lá e gasta. Certo. Bom, se ele gasta menos do que ele arrecada, não tem problema. Ele faz um caixa. Ele faz um caixa lá, guarda, é o que chama de superávit primário, né? Então o governo vai lá e gasta. Se o governo ele gasta muito mais do que ele arrecada, da onde tem o dinheiro? Ele vai lá e precisa se financiar, então ele emite dívida. E aí é isso que a gente chama de necessidade de financiamento do setor público. Ele emite esses títulos do Tesouro Direto. Exato. Ou seja, as pessoas emprestam dinheiro para o governo e conforme o risco percebido pelas pessoas, mais eles vão ter que pagar. Agora, o Emílio falou antes, depois eu vou perguntar para o Alan também, da situação atual, fazendo um paralelo com a Dilma. Lembrando que a Dilma segurou preços de luz, segurou preços da Petrobras, impondo a maior perda, e logo no ano seguinte, a população se revoltou, causando até, implicando no impeachment. O impeachment teve o negócio da pedalada? Teve. Mas se não tivesse, talvez, a população nas ruas, isso não aconteceria. Diante disso, o que a gente tem de semelhança e o que tem de diferença do momento atual e provavelmente 2026, com o ano que era a reeleição da Dilma? Algumas pessoas podem dizer que a gente está numa situação semelhante à da Dilma. É isso aí. Eu vou além, eu digo que é pior do que a Dilma estava nessa situação. Por quê? Porque era isso. Quando você tinha 2013, 14, bolsa indo bem, desemprego baixo, juros baixos pela caneta, e daí desemprego... O mercado de trabalho bombando e todo mundo fala, olha, a economia tá bom. E aí muita gente falava, não tá gastando muito, o déficit está crescendo, o endividamento está subindo e se der uma crise, os investidores vão parar de investir, vão parar de contratar e vai ter uma crise maior ainda. Deu no que deu o que você falou. Agora a gente está na mesma situação. Alguns dados da economia real aparentemente bem, só que 8 a cada 10 famílias estão endividadas. Esse é o maior dado, esse é o maior número da série histórica. 3 em cada 10 famílias têm alguma dívida atrasada. E o número de falências também nunca foi tão alto. Então, aí você fala assim, mas isso pode ser que melhore. Não vai melhorar, porque com juros a 15%, isso continua pressionando as famílias, que estão com essas dívidas altas. E daí, ano que vem a eleição, um governo populista, um governo que vai tentar fazer de tudo, porque isso não é exclusividade só do Lula, todo mundo faz isso, mas o PT faz mais do que ninguém, vai gastar muito, ou seja, os juros não vai reduzir. Então a gente está num momento parecido com a da Dilma, com uma diferença. É que, na época da Dilma, o endividamento estava 60%. Agora já está... E agora já está acima de 70%.